Muitos de nós certamente conhecemos. A palavra que está no Evangelho, onde o Mestre afirma que se 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele ali estaria presente. Esta casa de Padre Pio, temos passo a passo aprendido a compreender a grandeza desse Mestre, Jesus de Nazaré, não na esterilidade de alguém elevado à condição de um Filho único da divindade, ou o próprio Deus, a ser adorado, a ser incensado como um Salvador distante, mas ao contrário, como alguém que, realizando dentro de si mesmo o potencial divino da cristicidade, a consciência messiânica, como a conhecemos na tradição cabalística, alguém que, tendo realizado esse poder, abre as portas para que todos possam fazê-lo, porque Cristo, apesar de adormecidos, somos todos nós. Todos somos Cristos que ainda dormem. E quando aprendemos isto nessa casa, vemos que a palavra que diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei eu, ganha outra intensidade e outra profundidade quando nos aparece a coleção de pronunciamentos de Tomé, o gêmeo. Lá está escrito: quando 2 se fizerem um, numa mesma casa. Aí tudo obedece à lei daquela unidade realizada por aqueles 2 que se fizeram um. Esta é a reunião em nome do Cristo. Não a reunião em nome de um mestre que nós, de forma desprevenida ou não, idolatramos, mas a reunião em nome de uma essência divina de amor cósmico que acendeu em um homem uma luz para todos os séculos. Porque quando 2 se reúnem ou mais, fazendo um só, em nome deste Cristo que vive em nós, esta consciência que precisa despertar, a noite se vai. O dia que chega se transforma em algo que é superior à noite e o dia, uma luz de vida. Todas as vezes que nos reunimos aqui nesta casa, é importante que lembremos que é renovada a oportunidade de trabalharmos em nós para que esta realidade aconteça. Somos muitos, e não algumas dezenas, talvez uma centena ou mais. Mas somos potencialmente
e podemos realizar esse poder. Somos um. Que hoje essa unidade vibre, se expresse. E mais um encontro que fazemos sobre o amor de Padre Pio e de todos esses amigos que aqui se encontram conosco. E que nós não nos esqueçamos de que trabalhadores somos todos. E iguais. Iguais pela nossa mesma natureza, pela mesma busca, pelas mesmas lutas. E certamente seremos iguais pela mesma e única vitória. O Senhor nos abençoe, nos ilumine nesse passo a mais de retorno à casa. E todos nós juntos certamente daremos hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, Padre Pio, a vocês, especialmente aqueles que estão conosco pela primeira vez. E sintam-se em casa, vamos a mais um encontro. Em princípio, nós vamos ter uns avisos, também vai passar os avisos. Bom, hoje vocês viram pela divulgação, apesar de ter sido bastante recente, foi à tarde, né, de manhã que vocês divulgou o tema. A gente pretende conversar um pouquinho. Eu mandei de manhã, infelizmente, mas nós estamos chegando ao ápice de dias intensos. Nesse próximo dia 6 de Sivan, que vai cair na quinta-feira para a sexta, né? No pôr do sol de quinta, nós vamos ter a intensidade de luz que vem nessa festa do Pentecostes, do Shavuot. Nenhum de nós, eu pelo menos penso assim, deveria perder essa oportunidade, cada um dentro do seu aspecto interior, da sua escolha interior, entender o que se passa e fazer uso da sua interioridade, né, flageando que o nosso mestre faz, para estar em contato com essa expressão da divindade tão forte que se dá nesse período todos os anos. Nós estamos na semana e eu achei que um tema interessante para que nós pudéssemos trabalhar sobre, para de uma certa forma nos ajudar a nos preparar para isso, era falar um pouquinho sobre o gnosticismo. Mais do que isso, mais do que falar sobre o gnosticismo, mais do que nós nos lermos no Evangelho de Tomé, que é um escrito do gnóstico, vamos falar um pouquinho disso, nós entendermos que o grande dilema que nós vivemos, o grande dilema que nós todos aqui buscamos, que é a busca da luz, na verdade, na busca da luz, o grande dilema é o dilema entre o bem e o mal. Eu pretendo aquele tal seminário, né, que a Dona Dias fala aqui, que a gente vai em julho, Luiz. Fazer. Em julho. Nós o faremos em julho, no final do mês. E o tema vai ser esse, porque cada vez mais eu me convenço, com os tempos passando, com os anos andando, e nós vamos rodar. E se o dilema do bem e do mal continua sempre nos espicaçando a mente, e nos fazendo, de uma certa forma, parar a caminhada, porque quando a gente se defronta com um mal muito grande, né, seja esse mal sob a forma de uma doença, seja sob a forma de um acontecimento nas nossas vidas, ou mesmo no mundo em que vivemos, né, agora esses dias, quantos exemplos nós temos aí, né? Basta a gente voltar um mês atrás e tentar trazer
as notícias de jornal que a gente lembra, e a gente vê quantas vezes esse mal nos afronta de cara, e quanto que essa história toda nos afrontar, ainda que a gente pense ter resolvido esse dilema, quanto isto vai deixando lá dentro do nosso inconsciente um peso, e esse processo não permite que a gente avance para a conquista da espiritualidade de uma forma definitiva. Isso que o Master Eckhart, nessa leitura do Otto, né, coloca na voz de uma pessoa que ele dá bom dia, na verdade é ele falando, né, com ele mesmo, essa busca interior, esse contato com Deus, essa realização do divino acima de tudo que nós buscamos. Se nós não entendemos, melhor do que a palavra entender, se nós não superamos esse dilema do bem e do mal, esse contato com o divino, ele ficará sempre, eu ouso dizer, incompleto. E afinal de contas, se o mundo nos espelha o que nós sabemos e conhecemos como mal, e esse mal confronta do outro polo o bem, uma pergunta que pode surgir, e certamente surgirá, e surgiu ao longo da história da humanidade, é, afinal, se há o bem e o mal, aqui, ok, a gente sempre pode encontrar uma resposta e aplicá-la com bastante, né, certeza. O bem certamente é divino. E o mal? Essa caneta aqui está... Vamos botar uma mais escura aqui, porque... O único problema aqui é que fica aparecendo com as cores do meu time e está me dando tanta tristeza ultimamente. Ó, exatamente. A pergunta aqui, ó, essa interrogação que fica aqui, ela já teve muitas respostas, continua tendo muitas respostas. Na verdade, a grande saga dos pensadores, dos santos, de todo homem que sai um pouco da superficialidade para buscar a essência da vida, a saga passa por essa pergunta, e isso se torna um dilema para muitos de nós. Muito bem. Uma das respostas, uma das tentativas de resposta dentro da luta humana, vem uma corrente, nós vamos chamar de gnosticismo, e que a gente define, conhece pouco, poucos conhecem em profundidade. Na verdade, a gente tem que atribuir isso também, não só, enfim, é que nós não saibamos, mas os próprios estudiosos sabiam muito pouco sobre o que era e o que foi o gnosticismo, até o ano de 1945. Muitos nós sabemos por quê. O gnosticismo não é, o que a gente pode pensar, não é apenas uma seita cristã. Muitos nós pensamos isso. O gnosticismo não é apenas um corpo de conhecimento estruturado. O gnosticismo é mais, é algo como que, eu diria, como que uma planta que está presente em diversos continentes ao mesmo tempo, ela surge ali e apareceu tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Europa. O gnosticismo é uma ideia que vem da própria natureza humana, uma visão que surge da tentativa do conhecimento humano, da resposta da espiritualidade. Certamente esse movimento, quando a gente fala disso, nós temos sempre um intercâmbio entre o homem e os planos superiores a ele, sobre a essência do que seja a vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos. São as grandes perguntas. Ora, ele não está restrito a uma religião só, nem é uma estrutura religiosa, vou repetir, é um corpo de saber, é um corpo de vivência, é um corpo de experiência, é um corpo de ação também. E a gente ficou sabendo mais dele, por isso a gente fala mais hoje, a partir de 1945, porque até então o que se sabia do gnosticismo era muito fragmentado, vinha de fontes extra-gnósticas, quase todas elas. Não se sabia muito bem, os escritos gnósticos vinham sempre muito deturpados,
O catolicismo cristão foi um dos responsáveis por nos dar informações também deturpadas sobre o gnosticismo. Em 1945, por acaso, entre milhares de aspas, um pastor de uma cidade da Arábia chamada Nag Hammadi descobre, né, umas ânforas onde se conservavam papiros. E no primeiro momento, esses papiros que foram achados, interessante, vou vender, vou dar um trocado aqui. Depois, quando isso foi recuperado, se descobriu ali, estava um pouco de conhecimento fabuloso. Escritos e datavam muitos deles do primeiro século da Era Comum, a maior parte do segundo, terceiro, alguns do quarto século, um conjunto muito grande de escritos que foram esquadrinhados pelos estudiosos, dos quais a gente sabe, e ficou muito conhecido, aquilo que é chamado do Evangelho de Tomé. O Evangelho, chamado Evangelho de Tomé, é um desses escritos descobertos nesse acaso, né? Que a gente hoje, né, aqui na casa, a gente sempre fala isso, nessa visão panorâmica que nós temos, entendendo que a espiritualidade trabalha de uma forma misteriosa, mas muito sempre ativa. Naquele momento do século XX, logo depois, 2 anos depois, em Qumran, se descobre no Mar Morto os famosos pergaminhos, não mais papiros do Mar Morto, que vão nos dar mais luz sobre uma seita contemporânea de Jesus dentro do judaísmo, que na verdade essa palavra judaísmo nem existia à época. Nós tínhamos uma visão sacerdotal da fé, da crença hebraica ou hebreia, e tínhamos os essênios, que vinham com uma espiritualidade profunda, que os seus escritos aparecem 2 anos depois. Então, tudo aquilo parece um movimento, e é certamente, da espiritualidade para trazer à luz conhecimentos que a maturidade humana, digo, da nossa raça, da nossa humanidade como família, estaria apta, pelo menos um grupo grande de participantes dela, né, componentes dela, homens e mulheres, em diversos cantos do mundo, estivessem maduros para poder entender a mensagem que ali estava. Muito bem. Só que o Evangelho de Tomé, que a gente até vai olhar hoje aqui, né, nessa tentativa de perceber, ele sempre olhando, né, o dilema do bem e do mal, não é o único escrito aqui. Aqui, na verdade, é uma série de dezenas de escritos. E mais interessante, não são apenas escritos cristãos, ditos cristãos. Há escritos ali que são nitidamente apenas de tradição hebraica, e há escritos de tradição hermética, a corrente espiritual que vai dar origem à alquimia, que deu origem à alquimia da Idade Média. Mas há escritos herméticos, há escritos de tradição hebraica cabalista e há escritos cristãos. Tudo junto, isso foi analisado. E o que a gente percebe? Né? O que o gnosticismo, de uma forma geral, inclusive nas pronunciamentos do que é chamado Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tomé, aí depois você faz, os estudiosos analisam profundamente, então, o que é original, o que já foi feito em cópias, não agora, mas naquela época, o copista, que a língua era o copta, uma língua característica do Egito, até hoje ainda existe um pequeno grupo que fala o copta. A igreja copta é uma igreja cristã, que ainda toma conta, inclusive, de um lado da igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. E esse copta, as pessoas analisando, olha, isso aqui é original, isso aqui já foram copistas da época que acrescentaram. Então, dentro dessa história toda, o gnosticismo surge, vem ali com o seu conceito básico. E qual é o conceito básico dessa visão de gnose? O conceito básico, sempre em relação ao dilema do bem e do mal, é um conceito que tem um binômio. Queda e salvação. A gente aprendeu, todo mundo aprendeu aqui, quando fez Bíblia, catecismo, quando estudou. Quando a gente estudou no colégio que Adão e Eva cometeram um pecado original, e esse pecado original provocou a queda, que o homem saiu expulso do Gan Eden, do paraíso, e foi para o mundo realizar toda a epopeia e a odisseia humana, com todos os seus dramas que nós conhecemos até hoje. A gente aprendeu que
Na verdade, houve uma queda, e depois certas escolas espiritualistas, né, vão introduzindo uma ideia de criação progressiva desde o início, em que a ideia, principalmente para quem estuda espiritualismo hoje, no século XX, às vezes essa ideia da queda fica tida como uma ideia ilógica. Né? Vai sempre remontar isso aqui. Vamos chegar lá. Eu vou tomar cuidado, como a gente tem pouco tempo, eu prometo que tudo nós vamos estudar nesse seminário bendito que eu quero fazer em junho, porque eu acho que esse é o grande trabalho que nós temos na casa. É afrontarmos, no bom sentido da palavra, melhor dizendo, facearmos esse dilema, para que nós possamos sair do outro lado vitoriosos. O problema da queda, ele ficou questionado em muitas escolas espiritualistas do século passado, do século retrasado, desculpe, né? Principalmente depois da Renascença. E a salvação, sim, ela vem, né, como que aparecendo primeiro nas doutrinas cristãs, ela é nítida, e depois ela entra com um outro tipo de conceito. Mas o gnosticismo diz com muita clareza, eu vou dar agora a vocês um rápido panorama do que seja ele, só para dizer uma coisa a vocês. Não há uma corrente gnóstica única, há várias, que se entrecruzam, se entrelaçam, cada uma delas com diversos detalhes. Nós vamos tirar uma espécie de síntese que mais ou menos é, vamos dizer assim, comum a todas as visões do gnosticismo. Sejam elas visões que obedeceram à tradição cristã, sejam elas as que não obedecem. No gnosticismo disse o seguinte: o mal, como ele se apresenta no mundo, ele não pode ser, e não é, uma criação do Deus como nós o conhecemos. Deus não criou o mal, mas o mal está aí, a todo tempo. Quem foi que criou esse mal? Estabelece-se, portanto, uma cosmologia gnóstica, uma cosmogonia gnóstica. Resumindo para vocês, como é que se dá esta queda? O que se faz para que a salvação corrija a queda, de modo que esse fenômeno bem e mal desapareçam num bem final, onde a salvação se apresenta em toda a sua plenitude? Para os gnósticos, o início é sempre, por isso que eu pedi para que a gente baixasse aqui a árvore da vida, da Kabbalah, o início é sempre indizível. O início é o infinito, é o inominável, é o nada, no sentido de que Deus ali não tem nem nome, e portanto ele não pode ser concebível. Se não tem nome, não pode ser concebido. A partir de poder ser concebido, há uma primeira manifestação entendida como o Espírito ou o Pai primeiro, como o Pai original. Existem alguns autores gnósticos que usam essa palavra. O Pai original de si mesmo emana um reflexo. Esse reflexo, ele, Pai original, o Espírito de si mesmo, emana um ser super-humano, super-divino, super-angélico, chamado Barbelo. Barbelo é uma espécie de conceito que a gente aí agora eu vou vinculando. Barbelo é uma espécie de grande fonte criadora e caracteristicamente divina e caracteristicamente de origem, fundamentalmente divina, absolutamente divina e caracteristicamente feminina. Nós podemos chegar aqui nesse quadro e relacionar Barbelo na visão da Kabbalah com esta espiral aqui chamada Binah, que é feminina e é de onde parte toda a emanação da criação. A partir dela emana tudo. Se nós olharmos a tradição oriental, nós vamos relacionar Barbelo com a grande mãe, com a mãe divina, com Mahalakshmi, que tem a sua estrutura com o Purusha original, com o grande Mahavishnu,
e de onde saem num sonho divino a grande trindade original, a Trimurti, Brahma, Vishnu, menor e Shiva, e daí todos os mundos, todo o universo. Mas na visão gnóstica, Barbelo vivia em absoluta harmonia no gozo da sua própria grandeza. Barbelo resolve emanar criação. Na criação de Barbelo aparecem o que se chama, resumindo muito sempre, os 12 éons, os 12 arcontes. Um deles, especificamente naquela emanação de Barbelo, ao olhar para si mesmo, vê a sua própria grandeza como ser emanado da divindade, vê o seu próprio poder e resolve meio que fugir do plano. E resolve também criar. Este ser criador é conhecido como Piscissofia. É um ser feminino, pelo nome que vocês estão vendo. Vamos acompanhar, vamos relacionar, Piscissofia com a Sfirah de Malkuth, aqui na Kabbalah, que é o reino. É importante que a gente faça aqui um parênteses, que esta árvore da vida, como está aqui, ela se reproduz em 4 mundos diferentes. Ela se origina primeiro neste mundo aqui em Atzilut, ou seja, aqui existe toda esta árvore, depois ela vem descendo por outros 3 mundos, Beriá, Yetzirá e Asiá, que seria o nosso universo físico, mas sempre a mesma árvore se reproduzindo. Mais ainda, a filosofia diz a mesma árvore se reproduz em cada uma delas. Aqui dentro está a árvore inteira, aqui dentro está a árvore inteira. Então, Malkuth de Atzilut, não precisam guardar isso não, lá em cima, é a Piscissofia que de repente resolve criar. E começa a criar universos. Nesses universos surge um ser, seu filho, e aí o gnosticismo usa umas palavras muito duras, né? Os escritos gnósticos, alguns que têm uma característica de usar palavras extremamente duras ao definir coisas, e ele a chama de filho bastardo de Sofia. Surge um ser Yaldabaoth, que ao nascer com o poder da sua mãe, mais ainda do que ela, só vê a sua volta espelho, e ao ver a sua volta espelho, vê a si mesmo, não vê nada mais além do que si mesmo, a si próprio. Nesse espelho de 360 graus, onde ele só vê, ele enlouquece e passa a criar, como jogando naquele espelho, né, raios criadores, que aquilo reflete sobre ele mesmo e cria o nosso mundo. E Yaldabaoth, portanto, é conhecido como o Demiurgo. E quem é o Demiurgo para os gnósticos? É aquele a quem nós chamamos de Deus. Isso que eu estou dizendo, é importante que a gente vá. Lá no seminário a gente vai ter tempo para poder. Para os gnósticos, aquele por quem nós oramos, são muito radicais, quase todos eles. Aquele que deixa escrituras sagradas, que quer que se chame, que nós chamemos de Deus, é o Demiurgo e Yaldabaoth, porque este ser aqui criou uma coisa chamada mal. O mal vem de quê? O Demiurgo só vê a ele mesmo, no espelho, só cria para ele mesmo e só quer para ele mesmo. Portanto, a sua criação só podia espelhar a ele mesmo. E esse mal, portanto, a definição de mal é aquilo que se quer só para si, ainda que ele tenha se dividido ou tenha criado infinitos seres neste universo. Muito bem. A bagunça toda que a criação deste planeta, naquele momento eles sabiam conhecer o planeta Terra, mas
se sabe que eles sabiam que havia vida em outros planetas. Então, no universo, o mal existe porque esta queda aqui, esse erro de Pista e Sofia, gerou um filho que era esse demiurgo maluco, que esse maluco gerou o mal. Só que Pista e Sofia, quando dá-se conta do seu erro, ela rapidamente se reintegra a toda aquela estrutura que Barbelo cria, se recompõe, recebe um marido divino para que ela possa recompor a sua unidade partida. E da fusão de Pista e Sofia com o marido divino nasce um filho, esse filho, Salvador. Este filho Salvador vai penetrar dentro desse reino e fazer a cura daquilo que o demiurgo realizou, entrando dentro de cada ser que foi criado de forma torta pelo demiurgo para trazê-lo de volta. E também esse filho aparece sob formas que vêm ao mundo, ao nosso mundo, para dar conta às pessoas de que elas se encontram dentro de um mundo falso, de um mundo criado por um Deus falso, onde existe o mal. Na visão gnóstica cristã, a figura deste Salvador Cristo estava especificamente representada por Jesus. É nesta base que toda a literatura, tudo aquilo que se fala em Jesus, nos evangelhos gnósticos, se apresenta. Vocês lembram que teve um momento, houve uma época que descobriram um dos escritos foi o Evangelho de Judas, que criou uma celeuma, porque Jesus chegava e fazia de Judas um amigo e dizia: olha, você está aqui para me ajudar, porque eu preciso, todo esse processo meu aqui é para poder levar a humanidade. E, portanto, você não é um traidor. Mas um pouquinho menos de intensidade, para que a gente não entre, né? Eu vejo sempre quando eu falo nesses assuntos, eu vejo as expressões, é uma coisa assim, o mal, então é uma coisa que não vem, tem um Deus que criou o mal, esse Deus... Ora, lembrem o seguinte, Pista e Sofia, quando se reúne ao seu marido, na tradição cabalística, existe uma entidade chamada Zeir Anpin, que é uma espécie de grande marido desta esfera que está aqui, Malkuth, e que a união deles é que vai promover, vamos chamar assim, a Teshuvah, ou retorno, ou a correção de Tikkun do universo. Então, basicamente, independente de ser cristão, independente de ser... Porque a Kabbalah vai, vejam que ela vai trazendo um conceito muito próximo àquele defendido pelos gnósticos. Com uma diferença. Para os gnósticos, houve um momento em que a Pista, eu vou voltar aqui, a Pista e Sofia, quando ela se refaz, ela refaz o caminho. Ela gera esse filho e volta à sua origem inicial. Isto faz uma correção, já como se fosse assim, ó, ela corrigiu, então o final termina bem. Já corrigiu aqui, né? Interessante que esse é um conceito bastante einsteiniano. Ou seja, antes do tempo acontecer, ela já fez a correção, já corrigiu, já está tudo certo. Então o nosso caminho todo de correção já está previsto. O final será, portanto, bom. Mas, para os gnósticos, de uma forma geral, esse conceito ficou apagado e se fixou muito a história do demiurgo e na origem do mal por distorção da criação, uma queda. Muito bem. Essa é uma resposta. Tá bom, está explicado aí o mal. E todo mundo caminha muito, toda a visão gnóstica caminha muito dentro desse sentido. A Kabbalah não caminha assim. Ela foi mal entendida, inclusive, dentro do oficialismo do judaísmo, porque parecia que a Kabbalah estava apontando para uma dualidade divina, onde o mal aconteceria, porque para a Kabbalah essa partição se dá aqui, ó, a partir deste lado da árvore, como se esse lado da árvore começasse a fazer essa criação que eu falei. Só que a Kabbalah diz o seguinte: você não tem um Deus mal criando, não existe isso. Existe um processo
onde o que é mal aparenta ser mal, mas não é mal. E tudo se une num Deus único. Afinal, para o gnosticismo, isso também é verdade, só que as pessoas se fixaram tanto aqui embaixo que deram valor a esse demiurgo, que para eles é o Deus que aparece, que foi, para eles o demiurgo foi quem apareceu para Moisés no Sinai. Eu, particularmente, eu não concordo com isso, acho isso um exagero. Para eles o demiurgo, eu digo isso para os cabalistas, para os gnósticos cristãos, Jesus veio para reconstituir isso, eu não concordo. Para eles, a visão do demiurgo criou muita força. E esse processo, então, foi combatido muito pelas igrejas oficiais, foi posto de lado, mas veio evoluindo em paralelo essa visão de como é que a gente resolve o dualismo entre o bem e o mal. Muito bem, acaba lá, não chega a esse dado, mas diz, eu vou deixar, que eu vou dizer, nós vamos fazer a correção do mundo em direção a esse Deus com aparência de mal, e no final nós vamos entender que aquilo tudo era só bem. Portanto, o mal tem sentido, o sofrimento tem sentido, a dor tem sentido, como processos de reparação. Como nós, né? As estruturas oficiais do cristianismo vieram, continua esse dilema, e se a gente acha que essa história acabou, vamos chegar ao século XX. No século XX nós vamos ver a ideia gnóstica ressurgir com toda a força. Ela ressurge basicamente em três campos. Ela ressurge com Pietro Baldi. Pietro Baldi diz nitidamente que há uma queda, o que ele chama de uma queda de um sistema harmônico, que ele resume dizendo o sistema onde todos viviam em harmonia. Há uma revolta de determinados seres, né, muito parecido com aquela história do demiurgo. Esses seres, quando se revoltam, provocam o que ele chama de um emborcamento do sistema. E o sistema emborcado gera o universo que nós conhecemos, que precisa ser corrigido. A outra visão é aquela que surge na década de 70 com o chamado Curso em Milagres. O Curso em Milagres diz o quê? Que o mal não tem origem divina. O mal tem origem no sonho do Filho, que somos todos nós, que ao sonhar e criar este mundo de ilusão que a gente vive, permanece na dor e no sofrimento, e que este Filho único, partido em diversos seres que somos todos nós, já acordou e já se integrou ao Pai, e nós todos somos resquícios desse sonho. Estamos, cada um de nós, e devemos acordar para nos integrar nessa realidade suprema. A outra visão semelhante à do gnosticismo é a de Joel Goldsmith, em que ele volta sempre a afirmar o mal não é uma criação divina. O mal é a criação do homem. Mas o dilema continua. Olha, ainda que não seja uma criação divina, ainda que seja uma criação do homem, ainda que seja uma criação do Filho, por que Deus, não o demiurgo, não, mas aquele inominável, permite que essa história toda aconteça? Aonde está a concepção do mal? Porque se houvesse alguém que criasse o mal fora de Deus, se Deus não soubesse que o mal iria ser criado, seja por quem fosse, esse Deus não era o que nós estamos chamando de um ser onisciente, onipotente, onipresente. Portanto, o que difere sempre nessa história toda é que você não consegue, o que difere não, o que nos iguala aqui é que o conceito de mal, por mais que a gente explique ele de Deus para baixo, chega lá em cima no divino. Tá bom, tudo ok, todo mundo criou o mal aqui, foram esse ser o demiurgo, ou fomos nós que estamos dormindo, mas por que a concepção de mal existe? Por que foi permitido que algum ser da criação aparecesse com o mal? Deus sabia disso? Se ele não sabia, ele não era Deus. Muito bem. A força do gnosticismo naquela época e o seu ressurgimento no século XX
na forma das visões de Petrubaldi, nas visões de Joel Goldsmith na visão do Curso em Milagres. E aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês agora aqui, Casa de Padre Pio. Aponta para o seguinte: nós precisamos encontrar uma resposta para isto, porque isto fará com que a nossa alma avance vitoriosamente em paz. Na verdade, quando nós conseguimos responder a esta pergunta, de onde vem o mal e o que seja o mal, e quando conseguimos, ao responder isto, tomar as atitudes internas e externas coerentes com este conceito dentro de nós estaremos salvos. Será que ninguém fez isso até agora? Eu acho ao contrário. Muita gente fez. A resposta já está aqui à nossa frente. E o que a gente precisa fazer, novamente, é voltar a ter essa visão panorâmica, para recolher aquilo que cada um desses grandes homens, pensadores, missionários, que esteve no mundo ao longo dessa caminhada, né? E agora eu apontei para vocês alguns do século XX, como Petrubaldi, como a missionária que escreveu o Curso em Milagres, como Joel Goldsmith. Joel Goldsmith, por exemplo, foi mais do que um pensador, de um conceituador, alguém que mostrou a prática da solução desse dilema. Cada um deles traz um pedaço da peça, uma peça do quebra-cabeça, e o que nós precisamos, e eu acho, como eu digo assim, compartilhar com vocês na Casa do Padre Pio. Eu acho que aqui nessa casa, com a liberdade que nós temos de estudar isso tudo em visão ampla, nós podemos pegar essas peças, ou seja, não vamos criar nada, não estamos criando doutrina nova nenhuma, não somos missionários de nenhuma revelação messiânica, estamos juntando peças do quebra-cabeça que foram trazidas por esses irmãos. Nós podemos perceber que a salvação pela superação do mal e pela sua inexistência não se conflita com a concepção de um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Como isso não se conflitaria? Vamos pegar mais uma ajudinha. A ajudinha que vamos pegar a mais é a concepção oriental, que a gente tem mais familiaridade, todos nós no Ocidente, quando a gente estuda o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita fala com toda clareza que o ser iluminado supera todas as gunas, e ao superar todas as gunas, supera a dualidade bem e mal. Para quem estuda o Bhagavad Gita aqui na quarta-feira, lembra que tem uma guna que nos parece muito atraente: Satya. Todos nós queremos ser sáticos. Não é ótimo, acho que isso é uma ótima coisa. Só que Krishna, quando fala para Arjuna, na sua iluminação, ele diz com toda também clareza a Arjuna, assim, olha, isso aí, apesar de ser bom, está longe de ser o último degrau. Aliás, o último degrau é o início de um caminho finito, mas passa pela solução, quando eu supero as gunas, de que bem e mal se fundem nesta consciência de Krishna, ou na consciência divina. E aqui, na visão oriental, o mal não existe. Mas não existe mesmo, porque tem a aparência do mal, é apenas o movimento do jogo de forças cósmicas. E esse movimento do jogo de forças cósmicas, que a Kabbalah fala que é a partição da arca, ou o afastamento da unidade original, ou seja, o que devia estar unido se afasta. Então, aqueles caras que estão ali passam a ter uma visão tipo a do demiurgo, né? Só querem para si mesmo, criam o que parece ser mal, mas essa história só vai ter força enquanto a outra parte de cá, que se intitularia de bem, por exemplo, assim, só para vocês terem uma ideia, aqui a misericórdia, aqui a força, aqui a vitória, aqui o refinamento. O refinamento significa, como é que eu diria, você ficar com detalhismos, o refinamento leva ao julgamento. A nossa característica de discernimento que se deturpa em julgamento. Essa turma de cá
é a que fica sendo a turma má. E essa turma de cá é a turma boa. Para Krishna, a visão que eu tenho que ter, né, a turma das gunas de Sattva é essa turma da misericórdia, ela precisa incorporar esta, porque a visão, quando a coisa se separa, o mal passa a ser uma ilusão, apesar de ter uma força brutal de realidade, né, sob a forma de tudo que a gente intitula sobre a sua capa: doença, dor, guerra, assassinato, destruição, tudo que a gente, né, põe sobre o guarda-chuva do mal. Essa história toda é um movimento cósmico ilusório que, quando alguém supera, e Krishna diz a Arjuna isso, quando você se ilumina, você entra na natureza divina e aqui o mal deixa de existir. Esse movimento cósmico, pelos nossos irmãos orientais, que é uma ajuda muito grande que a gente tem para poder se valer dela quando olha Kabbalah, quando olha o misticismo, é chamado da Lila, ou o grande jogo, a grande brincadeira. Eu me lembro que quando eu li isso pela primeira vez, um escrito de Yogananda apareceu, está aí, eu usei uma palavra. Peraí. Como é que pode ele querer dizer que Deus brinca conosco, fazendo que o mal aconteça, que agora eu como se fossem peças, papéis teatrais que a gente agora faz de uma vida a outra? É lógico que quando a gente está dentro dessa consciência baixa, a gente percebe isto como quase que um assinte. Quer dizer, eu estou sofrendo, estou em dor, eu estou com tudo. Isso é uma brincadeira de Deus? Que brincadeira mais sem graça! Ora, Krishna com Arjuna, ao chamá-lo para a iluminação, no primeiro momento, ele faz um desafio a ele, que era guerrear contra as pessoas que tinham cercado a vida dele passada toda, professores, primos. E aí o Arjuna fala assim: eu não vou conseguir lutar contra essa gente, eu vou largar minha espada no chão. Eu não consigo. Como é que eu vou atirar no professor meu, na pessoa que é meu primo? Isso parece muito lógico para nós no primeiro momento, né? E Krishna dá uma lição a ele, dizendo: olha só, primeiro que você tem que entender, esse é um dos grandes pontos de intensidade para que a gente possa perceber essa história toda de que mal, dor, sofrimento. Assim, não existe morte, não existe você mata alguém aqui, mas essa pessoa não está morta, ela vai passar para outros planos, a vida vai continuar em outro jogo. Então você não pode se guiar: eu não vou matar o fulano só. E depois? Se você faz isso com apego, realmente você não vai fazer nada, você vai largar na mão, mas você vai ser obrigado a lutar em algum momento. Porque essa força cósmica vai te levar a lutar. Se ilumine agora e lute desapegado completamente de todas as suas vinculações com o bem e com o mal. Você continuará tendo com todos eles a mesma ligação profunda e será capaz de lutar com eles para que essa batalha se vença, porque ela é necessária. A lila cósmica foi superada por Arjuna. Arjuna vence aos seus inimigos numa batalha. Isso é tudo simbólico, tá, gente? Este grande movimento o ilumina. E nós somos chamados a nos iluminar também por esse tipo de percepção da vida. Portanto, se a gente entende pelo conceito oriental de lila que o mal não é uma criação nem de Deus, nem do homem, que ele é apenas uma ilusão temporária, nós podemos dissolvê-lo a partir de estados internos. E é onde entra Joel Goldsmith no século XX. Desses três que eu falei, porque Pedro Baldi descreve isso muito bem, e descreve isso muito bem no primeiro livro, em Grande Síntese, onde ele mostra uma linguagem muito ocidental, muito científica, como é que esta história da queda se dá, aonde o espírito vai virar a vibração da matéria, numa frequência muito baixa, e como essa história retorna, como um ciclo, ou seja, do espírito à matéria e da matéria ao espírito. A Kabbalah nos fala do tikkun, que é a queda se dá, e nós precisamos, é por isso que às vezes as pessoas, quando veem conceitos cabalísticos tais como o homem é tão importante no universo quanto Deus, porque como ele é uma emanação da divindade, a correção do universo depende do homem. E o que está embaixo
que é o que nós fazemos, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes, corrige o que está em cima. Aí tem gente, pô, mas como é que é isso? Se Deus está ali, nós estamos aqui. Esta visão fragmentada, ela sim é a origem de todo o mal. Quando nós corrigimos isso tudo, Joel Goldsmith vem com uma simplicidade meridiana ao dizer assim: se eu entendo que o mal não existe, que esse mal é apenas uma ilusão, que força ele pode ter? Se ele não é poder, que poder ele pode ter? Se só há um poder, que é o poder de Deus, é a este poder que eu me atrelo. E este poder é um poder unificado, onde, eu já rabisquei aqui, onde o bem e o mal se fundem na consciência cósmica. Esses estados são aqueles, então, que nós temos que procurar. E para chegar a eles, não precisa de nenhuma sabedoria mística profunda. A simplicidade, na verdade, é a grande aliada dessa caminhada. Eu posso ter falado coisas aqui que parecem uma elucubração, mas na prática, o que precisa ser feito é basicamente um entendimento de que as forças que são aparentemente antagônicas nessa dualidade conflitada, que é o nosso mundo, né, que aconteceu ali embaixo, no seminário, quando a gente fizer, a gente detalhará isso com calma, com perguntas, ela pode ser unificada por uma ação simples nossa. A salvação se dá pelo Cristo. A salvação se dá pelo Messias. E que é esse Messias? É aquele que aparece dentro de nós. Para isso servem, né, eu fiz essa introdução toda do gnosticismo para mostrar que eles, apesar de acreditarem nesse Deus mau, né, terem uma cosmogonia que a gente não concorda, porque a gente não tem essa história de dois deuses, um Deus mau de um Deus menor. Essa história é mais profunda, mas Deus é um, será sempre um, e tudo é um, e portanto nós não podemos fugir com o mal para longe dele. Nós temos que mostrar a irrealidade do mal como um conceito que faz parte desta criação e é perfeitamente dominado por aqueles que o transcendem. Quando eu transcendo o mal, eu não só faço com que o mal não aconteça comigo, como eu posso passar a ser, vamos chamar assim, um canal para que o que chama de mal não ocorra com outros e que outros sejam despertos. Esse é o movimento dos salvadores. E salvadores podemos ser todos nós, em diversos níveis. Ora, se é assim, o gnosticismo, né, que, apesar desse conceito de Deus mau, ele traz muita luz para a visão nossa da vida. Porque, primeiro, ele dá a cada criatura a responsabilidade de preparar o seu caminho de volta. E mais ou menos nos mostra o caminho, ao dizer que o único caminho que existe é aquele que passa por dentro de nós mesmos e a natureza crística que nós temos. O gnosticismo defendeu isso muito, e isso, claro, se a gente analisar superficialmente, vai de encontro a qualquer visão institucionalista, onde um sacerdote é preciso, né, onde uma igreja é precisa para poder referendar os seus atos, de perdoar. O gnosticismo diz que cada um é responsável por si próprio. O Cristo chegou aqui, para o gnosticismo cristão, mostrou o caminho. Jesus, então, é o quê? É apenas um salvador, é um salvador, mas que tem uma natureza divina que é a mesma nossa. Ele não é Deus vindo ao mundo. O gnosticismo, que não é cristão, não fala de Jesus, mas fala deste mesmo conceito sob as óticas em que ele estava vinculado. Seja o neoplatonismo, agnósticos neoplatônicos, seja o hermetismo, seja o judaísmo, principalmente os gnósticos da Cabala. Né? O gnosticismo foi raspado fora da igreja ocidental depois do século V, e, como a gente falou, veio por baixo, reapareceu com os cátaros, de uma forma também, que não cabe a gente ficar aqui, pela hora a gente não vai tocar nisso, mas e reaparece no século XX, na mão dos grandes pensadores do século XX de espiritualidade, né? Repito, Pietro Baldi, O Curso em Milagres e Joel Goldsmith. Lógico que o Yogananda traz essa ideia no seu livro. O Curso em Milagres é um livro que foi psicografado na década de 70 por um psicólogo
Né? E ela não acreditava em nada, aquilo foi... Nós temos até aqui um estudo do curso de milagres, porque esse conceito é muito semelhante ao do gnosticismo, muito semelhante, né? No sentido de que o mal é uma criação que não é divina, e nós precisamos sair dele, despertar desse sonho. Vamos botar aqui agora, a gente falou muito, algumas coisas interessantes. O Evangelho de Tomé, por exemplo, né? É um escrito gnóstico, cristão. Eu pedi ao Marco que a gente me desse algumas passagens desse Evangelho para a gente nós falamos muito para ligar? Isso? Propaganda da Sony, né? Toda vez. Eu tenho uma tradução feita pelo Humberto Roda, que é muito boa, inclusive as explicações que o Roda dá, mas existem outras. E eu, pelas que eu vi, são todas que respeitam mais ou menos a escrita original, a tradução. As nossas traduções não são ruins. Isso aqui não é um evangelho como a gente conhece os evangelhos canônicos, ele não tem uma história. São ditos, são pronunciamentos. Pode apagar a luz grande aí. São pronunciamentos. São 112. Alguns deles a gente vai encontrar nos evangelhos ditos canônicos, muito semelhantes. E até isso alguns estudiosos falam que pode ter sido ação de copistas. Mas eu acho que não. Acho que certamente são originais. Mas vejam logo a primeira, né? As palavras que estão ali postas, quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte. Que morte está se falando? Que conceito de morte é esse? É o mesmo conceito que Jesus usa, por exemplo, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, ao descrever aquela cena do rapaz que queria segui-lo, primeiro vou enterrar o meu pai, e diz assim: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. E é o mesmo conceito que Paulo de Tarso usa ao dizer: dormimos, mortos nós somos agora. Nós precisamos de vida, porque nesse estado que nós somos de consciência, nesse estado de queda, para o gnosticismo, nesse estado, tudo que eu descrevi aqui, esta queda do lucro é um estado de morte, a gente precisa renovar a vida. Então, as palavras que vão ser ditas, se alguém descobre o seu sentido profundo, ele não prova a morte em nenhum momento, nem quando a morte física acontece. Ele desperta no outro plano, ou aqui mesmo, vivo. Vamos lá. Parece um recado para todos nós, na casa de Padre Pio, que a gente é buscador, estudante permanente, aprendiz permanente. Bata, 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 procure, 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 não cesse, até que ache. A estupefaciência de quando alguém encontra é ver a maravilha da criação como um todo. O Yogananda fala isso muito. E você só encontra isto, não encontra com busca intelectual, não encontra lendo livro, não encontra. Esta busca precisa ser feita dentro de nós. Por isso, todos os mestres preconizam que deve ser feita uma busca profunda em que a linguagem que nós estamos trabalhando e operando com ela, não é que ela seja ruim, mas ela deve ceder espaço a essa linguagem mais profunda da meditação, da oração, dos estados internos. Quando você percebe, começa a encontrar, você fica estupefato com a grandeza. O Yogananda também dizia isso. Você percebe, por exemplo, por que essa bobagem do mal e bem está tudo incluído. O livro de Jó, né, que eu não citei aqui, a gente já estudou esse livro algumas vezes, é um livro extremamente desafiador também, porque, no primeiro momento, ele parece dizer: o mal é uma criação divina e está ali para nos perturbar. No final do livro, Jó termina dizendo: Deus, até agora eu tinha ouvido falar de ti, e nesse momento eu te vejo. E quando eu vejo, eu calo. É essa estupefaciência. Porque quando você fica estupefato, você fica maravilhado. E aí, a última frase. O que é ter domínio sobre o universo? É aquilo que a gente falou. E que John Goldsmith prova na prática.
e que todos os grandes mestres nos mostram, que é a tal entrada no reino dos milagres. Quando eu entro dentro desse estado de harmonia, quando eu faço de 2 1, esta unidade, ela transforma tudo em infinito. O Michael lembrou uma coisa que a gente comentava muito na Gabi, que isso aqui a gente deve ao Buda. Eu vou escrever uma coisa para vocês aqui. O que significa isso aqui? Ó, não, é número, não, é o 0. Não nada. O que significa isso aqui? Continua valendo nada. O que significa isso aqui? Olhado sozinho. Mais ainda? Então olha lá, veja lá. Continua nada, não? Não? É a unidade. Se eu faço isso aqui, ganharam força e vida todos os zeros e o 1 também. A unidade nos dá domínio sobre o universo. Isso aqui é a expressão: o zero não é nada, o zero é o nosso universo. Aparentemente vazio, né? É vazio quando é largado sozinho, mas quando eu unifico, eu passo não só a perceber a sua grandeza, como tenho domínio sobre isso. Então eu deixo de sofrer, faço as pessoas deixarem de sofrer. O mundo não foi criado para sofrimento e muita dor. A dor e o sofrimento não são regras necessárias, obrigatórias. É muito bom que a gente fique muito claro com isso. Por isso é a opção da cura, sim. Aliás, a cura é o grande movimento, é o único movimento. Tudo isso, todo esse retorno da criação ao seu estado original é um grande processo de cura. O que não significa que, enquanto eu estou vivendo nisso, eu me revolte, porque aí está a grande diferença e um detalhe sutil. A equanimidade se dá quando eu percebo isto e aí a gente encara o sofrimento de frente, ele não tem mais força para nos influenciar e para impedir a nossa retomada. Vamos lá. Tem alguns aí. Jesus disse: se vossos guias vos disserem o reino está no céu, então as aves nos precederam. O reino está no mar, então os peixes nos precederam. Mas o reino está dentro de vós. E também fora. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza e vós mesmos sereis essa pobreza. Acho que isso aqui não precisa nem explicar. Essa outra. Jesus disse: o homem idoso perguntará nos seus dias a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida, e ele viverá. Porque muitos primeiros serão últimos e serão unificados. Aquela parábola dos primeiros serão os últimos serão os primeiros. No nosso critério de julgamento, é a história de troca de lugar. O verdadeiro sentido disso é a unificação. Portanto, ter 7 dias, ou ter 60 anos, ou ter o que for, é exatamente isso daqui. Se eu não tenho a unidade, nada tem sentido. Os sentidos são todos falsos, são todos pobres. E aqui, a unificação é o caminho. Vamos lá. Volta ao mesmo conceito. Os discípulos perguntam a Jesus como será o nosso fim. E responde-lhe Jesus: descobristes o princípio para saberdes o fim. Descobrir, revelar, entender o princípio. E aí, quando você percebe que princípio e fim são uma coisa só, que tempo, espaço, todos
pluralidades ou todas as relatividades da existência se unificam nessa consciência cósmica, o princípio e o fim são o mesmo. E quem consegue entender isso no princípio, sabe que conhece o fim, volta ao conceito de que, ao termos essa consciência, não existe morte. Não existe mais morte. A gente desencarna, a gente vai para o astral, a gente volta, vai para o causal, desfaz todos esses planos. O Yogananda, para quem lê Yogananda, ele também caracteriza muito, mesmo o plano causal, que é belíssimo, ainda existe ali o resquício da queda. Nós vamos transcender até os planos mais superiores para uma consciência inominável. Nesta consciência inominável não existe morte em momento algum. Vamos lá. Jesus viu crianças de peito a mamarem e ele disse a seus discípulos: essas crianças de peito se parecem com aqueles que entram no reino. Os discípulos perguntaram: se formos pequenos, entraremos no reino? Respondeu-lhes Jesus: se reduzirdes, novamente, 2 a 1, se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. Nós somos corretores da vida, no sentido de corrigir, né? Bom, vamos lá, senão a gente não termina. Não tem explicação, isso aqui também não precisa explicar, né? Aqui tem hermetismo, aqui, mas na verdade é o seguinte: todos esses princípios remontam a uma ideia básica do entendimento que a unidade é o fundamento. E que unidade é essa? É a unidade onde a nossa consciência, a consciência divina, estão em ressonância, respondem ao mesmo processo. Então, nós somos deuses. Só que, como deuses mortos, precisamos acordar para manifestar essa divindade. Quando a gente acorda e manifesta, nós nos tornamos salvadores. Somos seres crísticos. Estamos no reino. Vamos lá. Seus discípulos pediram: mostra-nos o lugar onde tu estás, porque nós o devemos procurar. Respondeu-lhes ele: quem tem ouvidos, ouça. Há luz dentro de um ser luminoso e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não o iluminar, ele é treva. Radical, no belíssimo sentido da palavra, ou seja, ou você faz luz dentro de você, e quando você faz isto, hoje a gente tem um conceito holográfico, a ciência hoje nos presenteia com o conceito da holografia, que é um conceito matemático, né, mas que é usado para fazer as imagens, que mostra que um ponto e o todo são sempre a mesma coisa. Quando eu ajo num ponto, eu ajo no todo. Quando eu corto uma holografia, né, e faço a reprodução daquele pedaço da holografia, não aparece uma holografia, por exemplo, do Michael aqui. Se eu tirar um pedaço do pé na holografia e reproduzir, vai aparecer o Michael inteiro, de novo, e não apenas o pé. Portanto, a iluminação, quando alguém se ilumina, ele ilumina o mundo inteiro. E se ele não ilumina, por mais que ele faça, por mais que ele haja, por mais que ele ache que seja, né, aí vai o conceito do Yodabaots, ele é treva. Jesus disse: ama teu irmão como a tua própria alma e cuida dele como da pupila dos teus olhos. É belíssimo, por isso mais pela poesia. Isso está inclusive numa frase do Ana Bercoa, cuida da pupila dos olhos, se pede a Deus, e Jesus fala aos seus discípulos para que façam como Deus faz conosco, que nós cuidemos dos nossos irmãos com amor, com tanta intensidade como a gente cuida dos nossos olhos, para que eles não sejam feridos. Aqui é a cura. Se tu vês o arqueiro, você pode dizer assim: esse aqui nós conhecemos, mas esse é tão bom lembrar isso, porque o que a gente faz todo dia é exatamente isso.
um trave no olho, a gente continua sempre apontando para o arqueiro do olho do outro. Para cada um. Vejam como isso aqui, esses escritos vieram à luz em 45, vejam como isto. Eu acho que só agora a gente tem condição plena de entender isso, por todas as informações que nós temos, por tudo aquilo que foi criado à volta, era o momento certo. Se os homens vos perguntam de onde viestes, respondei-lhes, nós viemos da luz, lá onde ela nasce de si mesma. Nós somos seres emanados da divindade, surge e se manifesta em sua imagem. A manifestação da imagem, a gente ouve isso sempre, Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. Ora, se nós somos imagem desse ser divino, o que a gente tem que temer? O que nós temos que duvidar? O que nós temos que conjecturar a respeito de natureza? De que somos ou não somos? Se esse entendimento fica claro para nós, ok. E aí, se nos perguntarem quem sois vós, respondei-lhes, nós somos os filhos eleitos do Pai vivo. Se os homens nos perguntarem qual é o sinal do Pai vivo em vós, respondei, é movimento e repouso ao mesmo tempo. Aqui só uma pequena observação. O que está querendo ser dito aqui quando se fala em movimento e repouso ao mesmo tempo? Duas coisas. Aliás, uma coisa só, sob a forma de duas. Movimento e repouso ao mesmo tempo é o que você reunifica na divindade. Se eu tenho algo que se movimenta e que está em repouso simultaneamente, esta coisa, a concepção mais próxima que nós temos disso é de um todo completo. Não é isso? Nós em mente fizemos uma brincadeira. O que é movimento e repouso ao mesmo tempo? É um infinito. Por quê? O movimento tem a ver com o quê? Com velocidade. Não é isso? Tudo que se movimenta possui uma velocidade. Hoje nós temos no mundo uma moldura chamada velocidade da luz física. Einstein dizia isso, já sabemos que não é. Existe transcendência da velocidade da luz. Só que, conceitualmente, imaginemos que a velocidade, como esses zeros aqui atrás do 1, pudesse ser levada ao infinito. Se a velocidade é infinita, existe algum lugar que algo que se movesse em velocidade infinita pudesse não estar? Imagine que essa caneta tivesse velocidade infinita, fosse acelerada a velocidade infinita. Ela iria aos confins do universo e voltaria aqui sem ir. É tipo fazer bicicleta regulamento, pedal não dá lugar nenhum. O ser que tem essa consciência, portanto, conhece tudo e, portanto, é movimento e é repouso simultaneamente. Vamos mais um. Disse Jesus: mostrai-me a pedra que os arquitetos rejeitaram, essa é a pedra angular. Isso é um salmo, é o salmo 118, mas é fundamentalmente Jesus, para mostrar que ele sabia das suas raízes, usava isto. A pedra angular, ela segura toda a construção e a gente, como construtores egóicos, como seres vinculados ao espelho de querermos só para nós mesmos, rejeitamos essa pedra. Aquela pedra que ficava ali segurando o arco. Lembrou bem Paulo. Jesus disse: quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, não possui nada mesmo. E quando a gente conhece a nós mesmos, tudo a gente possui. Eu quero ler uma história. Disse Jesus: eu sou a luz que está acima de todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim, o todo voltou a mim. Parece que é chuva. A chuva também saiu de mim. O todo voltou a mim. Rachai a madeira, lá estou eu. Rachai a madeira, lá estou eu 2 vezes. Erguei a pedra e lá me achareis. Isso parece Krishna no Gita. Krishna, se vocês lerem o Bhagavad Gita, vocês vão ver Krishna dizer a Arjuna que ele desfila lá uma série de coisas, dizendo sempre para Arjuna: ali sou eu, ali estou eu. O que Krishna e Jesus estão falando? Não é nem a figura física de Jesus, nem a figura física de Krishna.
É esse estado de consciência que é aquele que nos unifica, que é aquele que faz com que sejamos movimento e repouso ao mesmo tempo. Se nós somos um Cristo em consciência, ou um Krishna em consciência, isso é que devemos ser, a pedra, a madeira, o todo, o tudo, somos nós, porque nós somos luz. Vamos lá? A última. Essa é a última? Olha, eu queria fazer da prece da gente, eu quero homenagear um grande mestre. Vou explicar a razão para vocês. Nesses dias de hoje, eu recebi a intuição de que esse mestre vai se aproximar demais de todos nós. É um santo assídico, nós já falamos dele muitas vezes aqui, mas apagar essa. Não, deixa aqui que eu vou fazer isso aqui como se fosse a nossa oração final, pela hora. Deixa os nomes aqui. Quer fazer uma votação? Vamos para o Pia, deixa para cá. Deixa para o Pia. Não façam acepção, né, mas para o Pia fica bem aqui. Eu quero contar uma história para vocês do Baal Shem Tov. Aparentemente não tem nada a ver com o que a gente falou. Esses mestres vai estar presente até o próximo dia de Shavuot. Baal Shem Tov foi um santo assídico do século XVIII, do século XVII, XVIII, e que é um ser iluminado, um santo. Oi? Eu acho que eu consigo ler aqui, está bom. O reflexo está aqui. Essa história, porque ele era um grande contador de histórias. Inclusive existe uma história dele que diz, da história esquecida, que todos os eventos que ele fazia acontecer em um determinado momento ficaram esquecidos, mas as pessoas se lembravam da história. E bastava a evocação da história para que a força espiritual viesse. É nesse intuito que eu vou contar essa história para vocês aqui. Que a gente traga a força espiritual dessa história para todos nós, para mostrar primeiro que o mestre com consciência cósmica faz aquilo que nós vimos ali. Domina o mundo. Domina em que sentido? Consegue fazer com que o exterior responda ao interior. Volta John Goldsmith. John Goldsmith deixa claro para todos nós a simplicidade de se atingir esse estado. Não precisamos de anos de Himalaia, não precisamos de penitências, não precisamos de nada, precisamos apenas entender uma lei que ele chama de lei da graça, que dissolve os karmas, mas que só dissolve os karmas quando a nossa consciência atinge essa lei, e para atingi-la temos que unificar. E para unificar temos que perdoar, amar, cuidar do semelhante como a pupila dos nossos olhos, termos misericórdia, termos compaixão, não julgarmos, agirmos nesse estado. Muito bem. Isto os mestres atingem, eu vou contar essa história para vocês. Peço ajuda ao Otton ali para que ele me inspire. E Baal Shem Tov, que viveu na Rússia, na Ucrânia, nesse século, tem essa seguinte história para nos contar. Um homem bem vestido foi certa vez visitar o Baal Shem, levando-lhe grande soma de dinheiro a ser distribuída para a caridade. Meu nome é Avigdor, disse ele. Eu sou um mercador bem posicionado na cidade de Lodz. Baal Shem Tov aceitou o dinheiro e perguntou: Reba Avigdor, como posso retribuir-lhe? Tem algum pedido a fazer? Não tenho, replicou Avigdor arrogantemente. Talvez uma bênção para o seu sustento, sugeriu gentilmente o Baal Shem. Rebbe, eu agradeço-lhe, mas tenho muito sucesso nos meus negócios e tenho tido esse sucesso por vários anos. Tenho uma mente privilegiada, tenho várias empresas, e mesmo que uma delas fracassasse, eu ainda teria outras 10 que me proporcionam um lucro considerável. Não tenho preocupações sobre ganhar sustento, nem reclamações a fazer. Aceito o dinheiro. Graças a Deus, disse Baal Shem Tov com ênfase. Graças a Deus. Senti a pena de um homem tão inconsciente a ponto de não se lembrar que todo sucesso é devido à bênção de Deus. Nem ao menos lhe ocorreu dizer Baruch Hashem, graças a Deus, por sua fortuna e felicidade. Baal Shem Tov tentou outro ângulo. Avigdor, como está sua família, sua saúde, seus filhos?
esperava que a Vítor se lembrasse de dizer graças a Deus ou alguma outra expressão de agradecimento pelas bênçãos divinas, mas foi em vão. Dizemos toda manhã, durante o Shacharit, que é a oração da manhã, Baal Shem Tov continuou: Tu, Eterno, és entronado com os louvores do teu povo, e isso significa que Deus senta-se em seu trono e espera que nós o louvemos. Quando alguém louva Hashem, isso lhe é mais caro do que as preces dos anjos do céu. As pessoas podem se esquecer, justamente quando alguém tem mais sucesso nos negócios, pensa que a sua boa sorte brota da sua perseverança, sabedoria. Precisa lembrar a si mesmo que é Deus que lhe concedeu esse sucesso. Sempre há motivo para ser grato a Hashem, mesmo que seja apenas pelo privilégio de servi-lo com júbilo. O santo Baal Shem Tov fez uma pausa para ver se as suas palavras tinham causado alguma impressão no visitante. Mas, como a Vítor não respondesse, Baal Shem Tov continuou: Bem, se não posso ser de nenhuma ajuda para você, talvez eu possa você fazer-me um favor. Quando voltar a Brod, você entregaria esta carta ao chefe da comunidade? O Baal Shem Tov pegou o pedaço de papel, escreveu umas poucas linhas, colocou no envelope, fechou, entregou a Vítor e disse: Entregue pessoalmente, por favor, esta carta nas mãos do Reb Tzadok, o presidente da comunidade, e a ninguém mais. A Vítor pôs a carta no bolso e saiu. Em sua viagem de volta a Brod, meditou um pouco sobre as palavras do Rebbe. Não será tão difícil dizer Baruch Hashem, pensou consigo mesmo. E tendo decidido isso, voltou sua mente rapidamente aos assuntos de negócios. E quando chegou a Brod, já se esquecera da sua resolução e, além disso, trocou rapidamente de roupas e, ao chegar em casa, apressou-se para uma reunião de negócios que o esperava, e a carta quedou esquecida no bolso do paletó. Passaram-se 16 anos. E a roda da fortuna deu uma volta completa. Suas florestas foram destruídas pelo fogo, uma tempestade afundou os seus navios, vários devedores deixaram de pagá-lo, os negócios que tentava saíram errado até que se tornou pobre. Viu-se obrigado a vender os seus bens todos e a sua casa para poder alimentar a sua família. Em pouco tempo nada mais havia para vender, exceto um velho paletó que estava pendurado no canto do armário. Ao pesquisar nos bolsos, procurando algum livro esquecido, encontrou a carta que Baal Shem Tov pedira para que ele entregasse há 16 anos ao Rebbe da comunidade. Abalado, os joelhos cederam e caiu desmaiado. E de repente, lembrou-se da santa imagem do Rebbe e as palavras de sabedoria ressoaram-lhe na mente. Comece a louvar Hashem pelas pródigas bênçãos que ele lhe concedeu. Que tudo tenha sido por não dar ouvidos às palavras do Baal Shem, pensou consigo mesmo. O remorso encheu-lhe o coração e trouxe-lhe lágrimas aos olhos, e pensava ele: eu nunca mais esquecerei de dizer Baruch Hashem, e prometo isso a mim mesmo. A escrita no envelope tinha palidecido, mas ainda estava legível. Para Reb Tzadok, presidente da comunidade de Brod. Dizia, e saiu então apressado e perguntou à primeira pessoa que viu: onde posso encontrar Reb Tzadok? A Vítor perguntou freneticamente, e a pessoa responde: refere-se a Reb Tzadok, o recém-eleito líder da comunidade, inquiriu o estranho. Sim, é esse o homem. Você o encontrará no grande Beit Midrash, pois acabei de vê-lo ali. É um grande homem esse Reb Tzadok. Exatamente hoje pela manhã foi eleito chefe da comunidade. Somente esta manhã, a Vítor ficou atônito. Desde que seus negócios tinham começado a ir por água abaixo, deixou de se interessar por tudo que se referia à comunidade. Perguntou-lhe se conhecia esse Reb Tzadok. Talvez possa dizer-me algo sobre ele, perguntou. E perguntou outra transeunte. Na verdade posso, respondeu. Eu lembro-me dele quando ainda era menino, seus pais eram pobres, não podiam enviá-lo a uma yeshiva, que é onde se estuda, né, o rabinato. Tornou-se aprendiz de alfaiate, finalmente abriu seu próprio negócio. E não era lá dessas coisas como alfaiate não, mas ia vivendo. Desnecessário dizer que era um homem pobre, mas não demonstrava. Se alguém lhe perguntasse: Tzadok, como vão os negócios? Ele sempre dizia:
Graças a Deus dá para viver. Bem, para encurtar a história, há alguns anos ele começou a prosperar. Um rico senhor de terras contratou para cuidar da Libréis de seus servos. O cavaleiro adquiriu amizade por ele, não demorou muito, criou uma reputação entre a nobreza e as encomendas começaram a chover. Sadoc contratou a maioria dos alfaiates locais para trabalhar para ele e estava ficando mais rico a cada dia, mas não deixou o sucesso lhe subisse a cabeça. Doava generosamente as causas de caridade. Permaneceu simples como sempre fora. Sua resposta continuou sendo: graças a Deus, está dando para viver. Quem teria imaginado? Bem, hoje ele foi eleito líder da comunidade e a cidade inteira está celebrando. Avigdor correu até a sinagoga principal e Reb Sadoc ainda estava lá. E entregou-lhe a carta, dizendo-lhe com certo constrangimento: sinto muito, Reb. Eu estou um pouco atrasado com a entrega desta carta. Perdoe-me, por favor. O Reb recebeu o envelope amassado, verificou se estava mesmo endereçado a ele e abriu. Quando leu a data, sua face tornou-se mortalmente pálida. A carta fora datada há 16 anos, mas dirigia-se a ele como chefe da comunidade. Após tomar um gole d'água, continuou a ler. E na carta o Baal Shem Tov apresentava ao portador como um judeu que tinha sido rico no passado, mas que agora estava necessitando de ajuda financeira. O Baal Shem Tov pedia, na carta, que Reb Sadoc ajudasse a este amigo a reerguer-se na vida. Caso o destinatário duvidasse que a carta era genuína, os 2 sinais seguintes deveriam dissipar todas as suas dúvidas. Em primeiro lugar, esta carta seria entregue no dia exato da sua eleição como presidente da comunidade. E, em segundo, no mesmo dia, sua esposa daria à luz a um filho. Reb Sadoc mal terminara de ler quando o Shamash chegou correndo ofegante, dizendo: Mazal Tov, Reb Sadoc, sua mulher acaba de ter um menino. Ficou sem fala. O santo Baal Shem Tov falecera há vários anos, mas aqui estava uma carta com sua própria caligrafia que tinha demorado tantos anos para alcançá-lo, mas mesmo assim chegara a tempo. Voltou-se para Avigdor e disse: Avigdor, não precisa desculpar-se por ter extraviado a carta. Creia, ela chegou exatamente na hora certa. Por falar nisso, gostaria de jantar comigo hoje? Eu poderia usar o homem com a sua experiência na minha empresa. Avigdor simplesmente ficou ali, apalermado. Havia somente uma coisa a dizer: Baruch Hashem. Baruch Hashem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Desculpe. Eu acho que essa foi a nossa oração. A gente fala consigo. Mas no final das contas a gente vê que os santos que atingem esses estados só o conseguem com atos muito simples. Né? Então, que a gente não desanime, que continue dentro dessa nossa simplicidade, sem desistir jamais, entendendo que tudo pode e tudo é possível àquele que está baseado na fé. A palavra pistes, fala Sofia, significa fé em grego, onde a luz vem. Não vamos desistir disso. Obrigado, porque passamos 5 minutos falando.